Donas da Bola, hoje com uma pessoa que me diz muito lá atrás. Frazão, que honra ter-te aqui nas Donas da Bola. Amanda, minha companheira de lives e de pré-lives. Obrigada por estares aqui, Frazão, e obrigada, Amanda. Frazão, dou-te já aí a palavra, primeiro aos convidados, depois a Amanda diz aí as palavrinhas dela. Isso aí, prazer, Raquel, falar contigo novamente, prazer, Amanda, né? Primeira vez que a gente se fala. Um abraço a toda a nossa audiência, né? Que participa fielmente aqui do Donas da Bola. Um prazer enorme para mim poder participar aí desse programa que só enriquece, então, a comunidade apostadora. Né? Obrigada. Muito Amandinha. Muito bom, né? A gente está tendo esse primeiro contato agora, né, Frazão? Muito bom te conhecer. Prazer, viu, Amanda? E vamos aí fazer um episódio aí, início de dezembro, finalzinho do ano. Correria, né, para todo mundo aqui, mas vamos fazer um episódio aí muito bom. Boa. E para começar, tu já sabes que eu contei-te. O Frazão, lá atrás, o homem era de Cantos. Sim. Ele sabe muito. Aliás, ele ensinou pessoas que trabalharam comigo, que eu disse, vais aprender cantos com o Frazão. E o Frazão ensinou. E o Frazão, lá atrás, eu disse isso, e já lhe disse isso a ele. Ele teve uma das frases mais impactantes para mim, no meu início, porque ele foi uma das pessoas que esteve ao meu lado mesmo, e ele sempre me disse que para eu deixar um legado, para eu deixar agregar coisas à comunidade. E Frazão, tu fizeste isso e fazes isso há muitos anos. Como é que foi para ti esse teu início? Porque tu continuas a ter a mesma audiência e isso é brutalíssimo. É brutalíssimo. Mesmo tu trabalhando mais agora em back-office, não é? Porque tens o Apostas FC, tens o Aposta 10 e estás mais em back-office, as pessoas continuam-te a seguir. Como é que foi? Como é que tu conseguiste isso? Olha, primeiro, obrigado aí, né, por essa referência. Acho que a gente tem que passar por onde quer que seja e deixar de alguma forma ali uma contribuição naquilo que a gente puder ajudar pessoas do bem, pessoas que querem crescer, que querem ir à frente no mercado tão audacioso, né, como é esse mercado das apostas, um mercado muito árduo para se sobreviver, né? Isso a gente amplia não somente para a questão das apostas em si, mas também na indústria, no mercado, até mesmo e principalmente, como já te disse, e certamente você já expandiu isso para outras mulheres, a questão do preconceito que infelizmente ainda existe, né, com relação às mulheres participarem de mercados que, na verdade, os machistas intitulam como um ambiente para homens, mas na verdade é um ambiente onde todos podem participar e você foi uma das provas, né, mais vivas de que podem sim participar onde quer que quiserem, né? Então acho que isso é o mais importante, né? Ver o seu progresso para mim e chegar onde você chegou, e com certeza é só o início de uma longa trajetória que tem para frente ainda. Para mim é gratificante saber que lá no início eu tive ali um pontinho de participação. Mas com relação à audiência, eu acho que aconteceu muito naturalmente, né? Eu já te disse que eu não sou muito um cara de redes sociais, então se lançar como influência de apostas, isso nunca foi o meu foco, tanto que minhas redes sociais, né, são relativamente baixas comparada a outros parceiros que a gente tem. Eu acredito que foi muito mais da transparência ali, a tate com o próprio seguidor, e vai criando uma identidade, uma certa relação de convívio, né, no mercado das apostas, e aconteceu muito naturalmente. Isso que é verdade. Muito bom. Amanda, passa a bola. Frazão, como é que foi para você esse processo, né? Para a galera que ainda não sabe, a Raquel conversou bastante comigo, eu perguntei, Raquel, como é? Me fala sobre o Frazão, a gente não se conhece tanto ainda, fui olhar suas redes sociais também, quero saber mais dele. Ela falou, ele é o cara do escanteio. Aí eu já fiquei feliz, né? Eu queria saber, já fiquei feliz. Aí eu falei para ela assim, infelizmente eu não te conheci lá atrás, porque eu acho que se eu te conhecesse lá atrás eu estaria mais apaixonada do que nunca. Mas eu queria saber de você como é que foi esse processo. Tanto seu nas apostas esportivas até chegar ao mercado de escanteios. Como é que foi esse processo? Explica pra gente aí.
Bom, comecei, né, por tentar ser o mais objetivo possível, foi em 2016, né, migrando de 2015 para 2016, quando eu conhecia as apostas. Até então já tinha visto propaganda, mas nunca entrado em site de aposta, nada relativo. E culminou no momento de que eu estava em casa, cuidando da minha primeira filha, um colega meu me apresentou as apostas, falei, bom, preciso fazer alguma coisa, nos raríssimos tempos vagos que tinha, né, porque minha filha era bebê na época, 6 meses, e aí fui gostando da sensação, de adrenalina, aquilo que eu já senti no mercado financeiro, porque eu venho do mercado financeiro, né, atuo na Bolsa de Valores. Então, aquilo foi me trazendo mais perto do futebol, para compreender mais como é que funcionavam os clubes e as apostas em si como um todo. E, naturalmente, como acho que a grande maioria, você começa perdendo algum dinheiro, né? Em alguns momentos até mais do que deveria, mas você vai entendendo que, na verdade, não é somente aposta, né? Isso é um negócio, faz parte do negócio. A aposta em si ela é apenas um processo daquilo que vem lá de trás, é apenas uma ponta do iceberg, ou talvez a última, né? A aposta em si, porque tem todo um processo que vem muito antes disso. Né? E aí foi naquela época que muitas pessoas se falavam de que você tem que planilhar tudo aquilo que você faz, entender qual que é o mercado que você se dá bem ou não. E aí eu passei a levar realmente isso a sério, que também é um paradigma, né? Porque muitas pessoas ouvem e poucas praticam, né? Talvez esse seja um dos principais erros. E identifiquei que o mercado de escanteios era onde eu estava lucrando mais. Mas até então era um lucro talvez não aleatório, mas com uma análise bem rasa. E aí, a partir disso, eu comecei a me dedicar mais ao mercado de escanteios, estudar um pouco mais sobre o comportamento das equipes para que gerem ou não os escanteios, né? E aí foi se aprofundando no assunto, e aí me consolidei por um tempo nesse mercado, tanto que eu deixei outros mercados de lado, trabalhei muito mais no mercado de escanteios, né? E aí produzi alguns conteúdos, e-books, inclusive tive a oportunidade, né, de conhecer a Raquel pessoalmente no Betmaster, promovido pelo grande mestre aí, Danilo, falando sobre o mercado de escanteios. Enfim, foi um processo que, como eu disse assim, acho que tudo aconteceu naturalmente. Claro que não foi fácil, né? Você tem que se abdicar de algumas coisas, inclusive do próprio mercado que se abre lá, Bet, você tem uma infinidade de opções, né? E você tem que se concentrar e ter disciplina para estudar algo que realmente te faça sentido e te dê lucro financeiro. Muito bom. Muito bom. E diz-me uma coisa, agora falaste aí no primeiro Betmasters, tu estiveste lá e eu estava do lado de cá, né? Nessa altura, eu, quando vi o primeiro Betmasters, eu escrevi no meu caderno da gratidão, tipo, é onde eu meto os meus sonhos, os meus objetivos, e eu escrevi, no próximo Betmasters eu vou palestrar. Eu disse, caraças, eu quero tanto, porque eu via-vos a vocês, e eu estava cá deste lado e sentia uma energia que hoje sei o que é, porque já tive a honra de palestrar, palestrei online, mas não foi a mesma coisa do que estar em cima do palco. Como é que foi para ti esse momento de estares no Betmasters e palestrares sobre escanteios? É uma experiência muito única, né? Porque eu estava muito nervoso, né? Se você pegar a entrevista hoje e ver, você vai notar que realmente estava. Eu assisti ela ontem. Eu assisti ela ontem. Nossa, estava muito nervoso. Porque, assim, você vem, quando recebeu o convite pelo Danilo, naturalmente, né? Você fica feliz pela oportunidade, você vai se preparando para aquele dia, né? Então tinha todo um plano, vamos dizer assim, um plano perfeito na minha cabeça, como poder apresentar aquele tema. E aí você olha assim ao redor, né? Toda aquela galera esperançosa, na expectativa de extrair conteúdo de quem tem a oportunidade de subir ali. E quando você sobe, realmente é uma sensação única, né? Já tive para participar de outros eventos, outras apresentações, mas não do tema, né? Mas então, em questão de apresentação ao público, para mim isso estava de certa forma tranquilo, mas a energia do ambiente, a atmosfera vai te tomando conta que faz aquele seu planejamento inicial quase não funcionar, né? Então, foi muito bom, a experiência foi muito boa, e acho que vale muito a pena se esforçar realmente para poder um dia estar lá e contribuir com toda a comunidade. Muito bom, muito bom. Amanda. É muito bom ver vocês assim comentando sobre isso. É sempre o mesmo sorriso. Sempre que vem aqui uma pessoa que palestrou no Betmaster, tem o mesmo sorriso. E Raquel sempre fala, né?
que para ela, o primeiro ano, né, Raquel, foi bem difícil, que ela pegou Covid ali, não deu para vir aqui para o Brasil. E nesse segundo ano agora de palestra dela, foi incrível. Foi algo assim, surreal. Foi uma palestra que não tem comparação. Já falei para ela, né? Vou repetir. Para mim foi uma das melhores palestras ali. Tudo bem, né? Sou sua amiga, Raquel. Não posso. Mas ela não tá me pagando, não. Eu tô falando. Estou falando de coração, porque foi realmente uma palestra incrível. E como eu falei. Chegou o Pix, ela. Já chegou o Pix, exatamente. Mas eu estava vendo, Frazão, ontem, né? Como eu falei para você, eu estava vendo a sua palestra, porque eu gosto muito de me inteirar quando eu não conheço tão bem a pessoa, eu gosto muito de me inteirar quem é a pessoa em si. E aí eu fui pesquisar muito sobre você ontem à noite. Cheguei até a ficar um pouco mais assim pela madrugada pesquisando sobre você. E parei para assistir sua palestra ali no Betmaster. Quando ela me falou que era de escanteios, aí me deu mais vontade ainda de ver, né? E você falava de escanteio em uma época que já não tinha muito conteúdo. Sim. Agora a gente vê. Imagina, a gente vê hoje um pouco mais sobre a área, mas na sua época não tinha muito. Então, eu queria que você falasse como foi para você esse período. Você vê hoje todo o crescimento que está tendo, né? Tanto pelo lado positivo como também pelo lado negativo. Mas como era na sua época, né? Naquela época que você começou a estudar sobre escanteios, como foi para você esse desafio? Realmente, a última palavra aí, ela se encaixa perfeitamente. Foi um desafio porque você não tinha referência, né? Você não tinha onde extrair dados, o que extrair. Então, eu passei tive um contato com um rapaz que ele era especialista em táticas, né? Tem até curso sobre isso, e pedi algumas orientações com relação a jogadas pelas laterais, comportamento, formações das equipes, estilo de jogo, enfim, você tem que tentar encontrar esse padrão nas equipes para que comece a identificar que aquela equipe vai atuar muito mais pelas laterais. Busquei muita informação em site do exterior para entender sobre estatística de escanteios, né? Qual é o time que marca menos, qual marca mais, quem marca mais no primeiro tempo, quem marca menos. Então, foi um trabalho árduo para poder apresentar um conteúdo que talvez considere um ponto de partida, né? Tanto que hoje, se você for pegar o conteúdo que foi apresentado na palestra, o que se tem hoje em dia, basicamente é uma apresentação de um pontapé inicial, né? Sim. Conteúdo inicial ali, vamos dizer, do básico. Tanto que na época que eu lancei um e-book sobre isso, justamente abordava ali os primeiros passos, né, para trabalhar no mercado de escanteio. Hoje em dia tem muito mais informações, muito mais dados, né? Mas no início foi muito difícil, mas acredito que é um ponto de partida que ele é geral, né? Genérico. Então, quem está chegando hoje no mercado de escanteios, aquele conteúdo vai fazer sentido, porque ele parte do princípio de uma análise de mercado de escanteios. Então, acho que por mais que tenha sido alguns anos atrás, se torna ali um conteúdo talvez atemporal, que hoje em dia ainda se faz sentido, porque não muda muito a questão do comportamento das equipes, da estratégia de jogo, isso daí acaba não mudando. Então, de certa forma, faz sentido, mas doeu bastante os olhos aí, porque demorei algum tempo para poder produzir. Por isso que, por mais que seja básico hoje, né, na época foi muito, muito complicado de produzir, mas também, ao mesmo tempo que se perdia a noite de sono, né, à medida que se tomava forma ali o e-book, era gratificante, né? E naquela época, estavam-se num momento em que muitas pessoas se interessavam em produzir coisas boas para a comunidade, né? Então, fazer parte daquilo também era um combustível para poder produzir mais rápido e poder entregar o material. E ainda bem que falas nisso, porque ontem falando nisso com a Amanda, eu disse, vai ver o Telegram do Frazão. Para mim, na minha opinião, ok? E eu posso pecar em algum momento, ok? Mas para mim, da minha geração, porque tu és da minha geração, não é? Eu considero quase nós os old school, comparando com aquilo que há hoje em dia. A Amanda é da nova geração do bem. A nova geração do mal. Mas de nós, dos old school, tu és a pessoa, e eu acho que não estou a errar nisto, que mais e-books deu. Tu, todas as semanas tinhas um e-book com algum conteúdo. E eu li todos. Aliás, eu tenho uma pasta numa daqui no disco D, onde eu tenho os teus e-books, porque eu ia descarregando-os todos e eu lia todos e nutria muito o meu conhecimento com aquilo que tu escrevias.
E tu agregaste muito. Hoje em dia, quando tu olhas agora para 6 anos atrás, 7 anos atrás, lá quando eu comecei, hoje em dia, se tu colocasses e-books, tu achas que ia ter... as pessoas iam absorver como absorvíamos todos naquela altura? Olha, sinceramente, não. Yeah. Sabe por quê? Porque à medida que esse é o meu pensamento, óbvio, mas à medida que a pós-esportiva ela foi se destacando, né, no ambiente nacional como um todo, né, isso mexe muito com a cultura do brasileiro, que é aquela questão do imediatismo, aquilo que a gente já falava 6 anos atrás, Yeah. né, que a gente já percebia 6 anos atrás, só que poucas pessoas no Brasil como um todo tinham conhecimento desse mercado, né? Então, à medida que novos players vão patrocinando os times de aposta, que as propagandas estão cada vez mais presentes nas mídias sociais, na televisão, enfim, isso vai trazendo, lógico, mais jogadores, mais pessoas interessadas, mas, ao mesmo tempo que traz as pessoas interessadas, a gente pode fazer um bom filtro, talvez, não sei, mas de repente 10 para 100 pessoas interessadas em aprender um pouco mais sobre isso. Né? Então, hoje em dia, se você pesquisar, você coloca lá no Google, você tem algumas opções de portais, aí, de site que abordam diversos temas. Né? Então, quero saber mais sobre tal mercado, vai aparecer algumas opções. Mas acho que dificilmente teríamos uma grande massa de pessoas buscando por esse conteúdo para realmente consumi-lo e aprender e se tornar, talvez, independente no mercado, sabe? Sem depender de alguém, de algum grupo, mandar uma dica para ele apostar. Infelizmente, faz parte cultural. Então, por mais que haja esses conteúdos, eu acho que quem o produz, né, acho que deveria continuar mesmo produzindo, né, até porque para perpetuar ali a sua contribuição, não esperando que haja, vamos dizer assim, um maior alcance, porque na maioria das vezes isso não acontece. Concordo contigo. Muito bom. Amanda. E Frazão, Raquel tocou no início daqui da entrevista em um ponto interessante, que é com relação a você estar mais por trás agora. Tá mais. Você já comentou também que não gosta muito de rede social, de aparecer e tudo mais. E como é para você? Você permanece com sua audiência, que é uma audiência muito grande, e por trás assim das câmeras, como é para você vendo todo esse avanço, falando do ponto positivo, obviamente, mas você também percebe que existe muita coisa ruim, que você já identificava há 6, 7 anos atrás, mas que agora você consegue ver com muito mais clareza, porque está em uma proporção inimaginável, né? Como a gente bem sabe. Roubavam tipos, hoje está muito mais forte. Hoje é muito mais forte. Antigamente nós enervávamos porque roubavam-nos os tipos. Hoje em dia isso não é nada. Roubar tipos, isso é. Raquel, hoje em dia estão tentando roubar até o Instagram, né, Raquel? Até o Instagram vou já querer roubar, valha-me santo Deus, quanto mais. Não sei se vocês já viram, mas aleatoriamente, não sei como é que eu caí num grupo, que é um grupo free, que te leva para um grupo VIP, e nesse grupo VIP ele replica as dicas de vários outros grupos VIPs que tem por aí. Não sei se você já viu isso aí. Isso é surreal, né? Você entra no grupo, mas você vai receber a aposta de todo mundo, de várias pessoas conhecidas, outras pessoas que nunca ouvi falar. É muito surreal isso, né? Muito surreal. Mas então, Frazão, eu queria que você comentasse como é para você ver todo esse cenário hoje. Óbvio, de muito crescimento, mas também tem essa parte negativa, né? Sim. Infelizmente, né, gente, acho que como toda área, a gente tem ali as pessoas interessadas em realmente, não só em questão de contribuir, né, porque a gente fala em ajudar, né, contribuir com a comunidade como um todo, isso realmente vem à frente de qualquer coisa, mas também a gente não pode ignorar o fato de que também é um negócio, né, então isso acaba sendo um negócio de outras frentes, publicidade, produtos, enfim. Isso é natural do business, faz parte do jogo. Mas fazer isso de uma forma desleal, né, isso também não tem como anular. Né? Então, infelizmente, desde aquela época já existia, e naturalmente, com o passar dos anos, muitas outras pessoas também vão surgindo e aplicando os mesmos golpes, outros com um formato um pouco diferente, outros novos que as pessoas caem. E é um ambiente
um ambiente que proporciona isso, né? À medida que você tem pessoas interessadas no imediatismo de ficar rico do dia para a noite, você tem pessoas que querem vender essa ilusão, né? Então, hoje, você tem muitos golpes aplicados por aí, seja em cripto, seja em apostas, enfim, é muito manchado, né? E, de certa forma, por falar em mancha, acaba, né, manchando o papel de quem trabalha sério. Então, quando você... Acho que cabe quem vê de fora, assim como em todas as áreas, poder fazer o filtro, né? Não é porque você foi atendido por um médico ruim que todos os médicos são ruins, né? Então, não é porque você encontrou um picareta no mercado esportivo que todos são, né? Pelo contrário, tem muita gente boa, tem muita gente séria, que trabalha não só arduamente para promover ali o seu trabalho, os seus conteúdos, mas também para se mostrar que realmente há pessoas do bem, há pessoas que realmente são sérias no mercado esportivo e para que as pessoas enxerguem esse mercado, né, com outros olhos, não como um mercado de oportunista, um mercado onde são pessoas aplicando golpe em outras. Então, é muito complicado. Eu não estou tão à frente, né, como antigamente, né, como a Raquel disse, eu já trabalho um pouco mais em off, né, não tão exposto em grupos e dicas, mas desde aquela época já se percebia isso, e à medida que o tempo vai passando, você vai encontrando novas fraudes, vamos dizer assim, né? Sim. Raquel, antes só de você complementar, só queria um ponto que ele tocou, achei muito interessante, que é com relação a mostrar para mais pessoas o quanto positivo tem o mundo dos investimentos esportivos. A gente vê hoje vários escândalos na mídia, né? A gente até recentemente viu essa questão aí no Fantástico, de jogos de cassino, que não tem nada a ver com investimentos esportivos, mas eles acabam atrelando... Vai tudo para lá, né? Vem tudo para a gente, né? Vai tudo, exatamente. Tudo no mesmo bolo. Então, tudo igual. É muito interessante isso que o Frazão falou agora e me remeteu a esse pensamento, porque a gente vê muito na mídia hoje, brasileira principalmente, falando essa situação. Tem a regulamentação que está para sair aí também agora, mas a gente vê muito essa questão de influenciadores divulgando coisas de cassino e acabam atrelando as apostas esportivas. Então, o quanto mais, foi isso que o Frazão falou, o quanto mais a gente puder passar coisas boas para quem está interessado, mais pode chegar às pessoas que estão com essas coisas negativas que vêm do mercado em si, da mídia em si, e é muito interessante isso. Eu acho que o grande problema dessa parte do casino, e por isso é que nos puxam sempre para lá, é que os casinos estão dentro de casas de apostas desportivas, né? De futebol e isso. Logo, é um gancho, aquilo é um gancho que liga uma coisa à outra, percebes? E então agrega logo de uma coisa, ficam interligadas. E apesar de não ter nada a ver, né? Aquilo fica... Isso, exatamente. Aquilo é muito fácil tu associares uma coisa à outra, tal. Apostas, casino, é tudo a mesma coisa, é tudo um bando de viciados e que só querem arrebentar dinheiro. Isso acontece. E é muito mais difícil para quem não entende desassociar. Se está dentro de uma casa de aposta, um cassino e apostas esportivas, é basicamente a mesma coisa. O cassino é nada. O que o cassino é? Por exemplo, Las Vegas lá, que é o ponte, né, do cassino. O cassino é um ambiente de entretenimento. Embora as apostas também seja, pode ser considerado também sobre isso. Porém, cassino você está lidando com a máquina na sua frente. Roleta, máquina lá dos números, frutas, enfim, qualquer coisa. É robô. Então, está programado para que a máquina ganhe sempre. Assim como, né, existe lá dados que, no final das contas, a casa sempre ganha. Né? Então, a gente tem que trabalhar de forma de extrair resultados. Obviamente que a casa não vai lançar um negócio como esse para perder dinheiro, ela vai ganhar. Só que não tem como você comparar um resultado de futebol com a roleta do tigrinho. Tipo, claro. É uma coisa totalmente diferente, né? Então, não tem como. E existem pessoas que promovem, né, como se fosse algo que dá para ganhar, descobrir um código que, sei lá, faz o tigrinho virar de costa para a gente poder acertar aqui. Enfim, e vais ficar rico e nunca mais vais ter que trabalhar e aposta no tigrinho. Eu nem sei que jogo é esse do tigrinho, mas a gente fala. O Aviator, eu só soube, já estava eu quase na Ice London, quando eu vejo um grande placar de um avião. E eu disse ao Danilo, o que é isso do avião? Ele é que me disse, isso é o jogo do momento, toda a gente anda a perguntar nisso. E aquilo era uma cena tipo o Aviator, mas assim, uma publicidade. A própria Ice London
o ano passou, há 2 anos, tinha sido 40, 60, 40% de apostas, 60% de casino. O ano passado estava 80%, 20%. Uma coisa alucinante, as casas de apostas estão a apostar muito mais em casino. Eu estive numa das festas de uma casa de apostas e eu perguntei porque é que estavam a apostar tanto em casino. E a resposta foi rápida, porque nós cada vez estamos a perder mais nas apostas desportivas. Então, é aqui que nós ganhamos mais, é aqui que nós vamos a... Claro, e óbvio, né? Se é aquilo que nos dá dinheiro, é aqui que eles vão apostar. É a planilha deles, né? Eles também fazem a planilha deles. Óbvio, também fazem a planilha deles e veem de onde é que aquilo sai mais, né? De onde é que eles ganham mais, né? Pronto, investem no mercado. Mas, como você bem disse, não tem como desassociar. Tanto que você entra em qualquer site de aposta, você tem lá a aba do futebol e a aba de vários jogos de cassino. Mas exatamente. Você de uma coisa separada da outra. Exatamente. Fica associado mesmo. Agora, falando um bocadinho no teu back-office, tu trabalhas comigo no Aposta 10, também escreves prognósticos e muitas vezes nós ajudamos um ao outro. Quais é que são os mercados que tu trabalhas lá? Os mercados não, os campeonatos que tu trabalhas. Para quem não sabe, podem ver todas as semanas palpites meus e do Frazão lá no site do Aposta 10. E o que eu amo de estar a fazer Donas da Bola é que nós não temos problemas nenhum em falar sobre os sítios onde nós trabalhamos, que isso é ótimo. Ninguém vem aqui fazer cortes. Como é que tu chegaste ao Aposta 10 e que mercados e que campeonatos é que tu trabalhas mais no Aposta 10? Depois já vamos ao Apostas FC. A Aposta 10 desde 2019. Chegaste um bocadinho depois de mim, ou o que foi? Isso. Já são tantos anos que eu estou no Aposta 10, meu Deus. Comecei com a La Liga, Liga Principal, e aí exclusivo da La Liga. E aí foi agregando a La Liga 2, né, que foi a segunda divisão, depois também a Itália, a Série B, a Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, e agora também estou com a Ligue 2, que é da França, e paralelamente também ali tem o Campeonato Brasileiro, se eu não estiver enganado, acho que são isso, brasileiro, tem a Colômbia também, então, Colômbia, Brasileiro, Espanhol 1 e 2, Itália, Série A e Série B, e a Championship. É isso aí. Se eu esquecer de algum... Só, né, Frazão? Só. Só isso. Se eu não me engano, é só isso. Só isso. Muito bom. Como é que tu começaste a gostar olhar para os campeonatos europeus, sendo tu um brasileirão onde o futebol é a raiz, não é? Sim. Brasileiro, por exemplo, eu tenho uma grande aversão, e isso é a minha opinião, né? E quem aposta lá tem todo o meu respeito, porque eu acho que tem espaço para todo mundo trabalhar onde deseja e extrair lucro em qualquer mercado, em qualquer competição, né? Então, por exemplo, a Série B brasileiro, é algo que eu nunca tive sucesso no longo prazo, e muito me irritava pelo padrão de jogo da Série B. Então, na verdade, padrão de jogo muito aleatório, então para mim isso não faria sentido, né? Não faz sentido. Então eu buscava sempre por jogos de qualidade, futebol de qualidade. Então na Série A nós temos ali um pouco mais de consistência, né? Na Série B, para mim, para o meu estilo de trabalho, para os mercados que eu trabalho, para mim não faz sentido. E na Europa é onde a gente busca mais consistência de qualidade das equipes, né? Então, naturalmente, você vai explorando os melhores clubes, você vai explorando os campeonatos como um todo, você vai vendo que nem sempre é só o Manchester City que é o melhor. Você tem outros times da Inglaterra que são muito bons, que jogam muito bem, né? Claro que alguns são muito fora da curva ali, né? Bayern Munique, Manchester City, enfim, outros clubes. E o mercado europeu foi onde consegui, vamos dizer assim, implantar o meu modelo de aposta, meu modelo de análise, que deu muito certo, porque a invariedade do futebol era a mínima possível. Então, é a coisa mínima. Então, claro, o que acontece? As variações de futebol, não tem como você ter domínio sobre isso, mas era o mínimo possível. Então, as chances de eu ter um jogador que eu preciso de um gol, estar frente a frente com o goleiro,
e fazer um gol, ela é, sei lá, 10 vezes, que seja 100 vezes maior do que se eu estivesse apostando na Série B e tivesse as mesmas condições de jogo, sabe? Exato. Com todo respeito, obviamente, ao time da Série B, quem aposta por lá, enfim, não é questão de aqui dar mais lucro ou lá dar mais lucro. Acho que cada um trabalha onde faz sentido, onde consegue se dar melhor. Mas essa questão da variação do futebol, lá na Europa como um todo, me traria, vamos dizer assim, a maior chance de acerto. Né? E isso tem acontecido com o tempo. Até por isso que aqui no Brasil é somente o Campeonato Brasileiro e também a Copinha, mas aí a Copinha já, que é a Copa São Paulo Júnior, né, que acontece ali em janeiro, próximo mês, já é uma questão mais de conhecer as equipes, de trabalhar na base, um pouco mais complexo, mas a gente fala sobre isso outra hora. Amanda? Ele falou aí sobre a Série B. É meu time mesmo, Frazão, da Série B. Se botar ele para jogar contra qualquer time que for, ele não marca nenhum gol. Que era do ABC. Eu, ABCdista. Ela é ABCD. Porque o D é daqui a nada. Se eles não são do Valentino, é para lá que eles vão. Meu clube vai fazer gol agora no final, né? Só e aí tá tudo certo. Pegando o gancho no que Raquel falou, né? Conta pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho no Apostas FC também. O Apostas FC, nós estamos em dezembro, acredito que foi em meados de setembro. Em setembro, acho que foi setembro ou agosto, ali a gente encerrou a parceria. Na verdade, tem que até atualizar ali o currículo, né? A gente trabalhou ali com produção de dicas no Telegram. Depois a gente expandiu isso para as transmissões ao vivo no YouTube, que foi uma experiência nova, né? Gostei bastante também daquele projeto. Então a gente participava ali como comentarista de algumas partidas que a gente acompanhava ao vivo ali, toda a grade de todos os dias praticamente. Então foi um trabalho que durou praticamente 2 anos. Foi uma experiência nova, né, no mercado esportivo. Eu nunca tinha trabalhado nesse sentido de acompanhar ao vivo ali com outro comentarista, com narração, tudo foi uma experiência bem bacana. Parecia realmente um ambiente de estúdio de televisão, assim, por toda a estrutura, né, que a gente montava, todo o preparo que tinha, o pessoal muito, muito profissional, muito gente fina. Então acho que foi uma das experiências mais marcantes para mim, assim, no mercado esportivo. Foi bem bacana. Muito bom. E agora? Estamos a queimar o Brasileirão. Vamos falar de Brasileirão, porque ainda temos mais ou menos 20 e poucos minutos de programa e temos aqui muito pano para mangas. Hoje vai começar a última ronda do Brasileirão. Tu és São Paulino. Sou São Paulino. Não és? São Paulino, campeão de tudo. Raquel, tem que trazer menos São Paulino aqui, Raquel. Tu não imaginas a quantidade de São Paulinos e vascaínos que vieram aqui. Vários. Não veio um botafoguense, graças a Deus também, né? Coitado. Também graças a Deus. Meu Deus, coitado. Olha, agora terapia, né? Pelo Botafogo. Como é que tu explicas, ou como é que tu analisas essa queda à bruta do Botafogo? Tu achas que foi soberba, como muita gente diz, que os jogadores acharam... Aliás, eu estive a ver algumas coisas e realmente eles exageraram muito, houve muita soberba. Eles já estavam dados como campeões, chega o líder e não sei o quê, e agora, meu Deus, que vergonha. Eu tinha vergonha, não saía de casa, de certeza. O que é que tu achas? O que é que tu achas que aconteceu a esse Botafogo? Olha, tem situações que é difícil de explicar, né? Mas antes, só fazendo um adendo com relação aos conteúdos, inclusive do Aposta 10, nós também escrevo também para o Jornal do Futebol Latino, que é em parceria justamente com a Aposta 10, né? Então, também tem conteúdos semanais por lá, que é uma parceria com o Lance Net. Quem é de São Paulo já vai saber que jornal que é esse daí. Botafogo. O que falar sobre o Botafogo? Ficou, se eu não me engano, mais de 13 rodadas, se eu não me engano, como líder, né? 13 rodadas, chegou a bater 14 pontos de diferença. Eu acho que tem, sim, a questão da soberba, e acho que alguns jogadores ali, acho que a questão da possibilidade do título está muito mais próximo do que qualquer outra temporada atrás. Acho que subiu para a cabeça, mas acho que o fator determinante foi emocional.
O preparo emocional desses jogadores, porque o Botafogo, naturalmente, não é uma equipe para disputar título, né? Isso a gente fala com todo respeito aos jogadores e aos torcedores, mas convenhamos, não é uma equipe para disputar título no Campeonato Brasileiro, onde você tem Palmeiras, onde você tem Flamengo, onde você tem, apesar das variações, você também tem o Grêmio, né? Você tem outros clubes que estão mais preparados para que se despontar ali no G4 e brigarem pelo título. E à medida que foram perdendo pontos importantes contra clubes da parte de baixo da tabela, né, naturalmente, à medida que se perde, outro que está lá atrás começa a ganhar, começa a se aproximar, isso vai afetando, naturalmente, o emocional dos jogadores. Não só dos jogadores, mas comissão técnica, que a princípio se tinha como campeão, né, porque a própria mídia proliferava isso, não é só questão de tempo, o Botafogo ser campeão, toda aquela história, obviamente que tudo isso chega, né, dentro do clube, então vai inflamando mais o ego, vai inflamando mais a possibilidade de vamos entrar, já vamos ganhar, né? Então, em algum momento isso deu certo, só que não ia dar para sempre, né? Então, à medida que foi perdendo pontos contra time da parte de baixo, e outros times, principalmente como Palmeiras e Flamengo, ele foram se aproximando, né? Acho que a pressão emocional, a pressão dentro do clube, não podemos perder essa oportunidade, salvo engano, 50 anos, talvez, que o Botafogo não ganha o Brasileirão. Eu acho que é por aí. Então, você imagina a situação. 50 anos que o time não ganha. E a nossa geração vai ganhar. Eu tô 14 pontos à frente do segundo. Chegou a bater 95% de chance. Então, exato. Vamos entrar para a história. O Tiquinho vai ser a estátua lá no Olímpico. Vamos fazer de tudo para os principais jogadores ali, né? E à medida que isso não vai acontecendo, você imagina, o cara já entra em campo com as pernas bambas. Já entra em campo, perder um pênalti, perder um gol claro, tudo isso afeta. O futebol é muito dinâmico. Então, às vezes, quem está comentando, né, assistindo o jogo e comentando, por que não chutou direito essa bola, né? Por que não dominou? Poderia ter feito isso, feito aquilo, mas o futebol é dinâmico. Eu joguei um tempo, né, e as coisas acontecem muito rápido, as decisões em a fração de segundo. E uma decisão errada que você toma, naturalmente, influencia no desfecho daquele lance. E quando dá errado, aquela carga emocional ela pesa muito. Eu acho que foi uma sequência de coisas que aconteceram, e principalmente no ponto de vista, se foi o fator emocional mesmo, o preparo emocional desses jogadores para entrar em campo, e mesmo tendo a vantagem sendo reduzida ali, a rodada após rodada, mas persistir no padrão de jogo e tentar, né, superar isso, garra e vontade de vencer para fazer história. Infelizmente não foi nessa temporada. Acho que eu não me lembro de ter visto um time deixar de conquistar o título de uma forma tão cruel como foi a do Botafogo nessa temporada, né? Por todo o desempenho que o time vinha tendo, né? Não que fosse, como eu disse, não é um time pronto ainda para disputar o título, né? Eu não vejo dessa forma, mas uma sequência de coisas boas que aconteceram e também, claro, desempenho, qualidade de jogadores em alguns momentos conseguiram, né, construir essa vantagem, e perder dessa forma, acho que é muito doloroso, naturalmente, para o clube, para os seus torcedores, e também para todo mundo envolvido de jogadores, né? Mas não será nessa temporada, então vai ter mais alguns anos pela frente aí, porque vai ter mais 50 anos. Olha, até reestruturar, colocar a cabeça no lugar e voltar. Se não conseguiu agora, vai ter que esperar muito tempo, porque o abalo vai ser gigante. Não há aqui grande questão. Amanda, passe-te a bola. Muito bom. Essa questão do emocional, Raquel pode comentar um pouco mais depois sobre, mas eu queria saber de você, Frazão, com relação, a gente fala muito do Botafogo no emocional, a gente vê muito, nesses últimos jogos do Botafogo, ficou claríssimo, desde do Flamengo, Palmeiras, aquela virada contra o Palmeiras, depois teve outra virada igual, que eu não lembro qual time foi, mas foi mesmo placar. Bragantino? Não foi com o Bragantino? Eu não lembro qual foi. Mas a gente teve essa mais recente agora contra o Coritiba, fez um gol de pênalti no último lance, bem dizer, e recebeu um empate. Essa aí foi... Foi um castigo, né? Essa foi mais. Acabei de te enterrar, sabe? Tipo, castigo. É mesmo, eles não quererem, porque aquilo não existe, meu. Em futebol de alto nível, aquilo não existe, ponto final. Aquilo está em cabeça completamente na lua.
Eles estavam com a cabeça em Marte, porque não existe. Né? Foi contra o Grêmio a virada, tá? Foi contra o Grêmio, pronto. Grêmio, Palmeiras também perdeu para o Flamengo em casa. A virada 4-3, depois perdeu para o Vasco, que também... 3-0 ao Palmeiras. E aí, na sequência, perdeu para o Grêmio. 3-0. Eles começaram a cantar galo e levam com... O Grêmio foi 3-1, né? Com 47 minutos, já no segundo tempo, tá 3-1. Depois, o Soares virou o jogo em 10 minutos. Surreal. É algo assim que não tem como explicar, como o Frazão mesmo disse. E uma imagem que vai ficar guardada desse Brasileirão 2023 é esse jogo contra o Coritiba, para mim. O treinador ajoelhado, o zagueiro ajoelhado, esperando bater o pênalti. Bate o pênalti e toma o gol no contra-ataque. É algo que, para mim, vai ficar marcado. Mas falando de outros clubes que, para mim, também tem questões emocionais que está pesando bastante nesse final de campeonato, e eu queria saber de você também, Frazão, como é que você vê o Bahia nessa final do campeonato? O Bahia está ali, primeiro colocado da zona de rebaixamento. Se a gente pegar a tabela dos últimos jogos, tanto o Bahia quanto o Vasco, Santos e Cruzeiro tinham jogos muito difíceis. Cruzeiro tinha jogo atrasado, inclusive, contra o Vasco, contra o Goiás, logo em seguida, que eram times que estavam ali disputando, né, vaga ainda na Série A. E a gente vê um Bahia que jogou contra o seu São Paulo, dentro de casa, e conseguiu a proeza aí do São Paulo vencer fora de casa. Depois é verdade, não vencia há não sei quanto tempo. Os São Paulinos deviam estar malucos nesse dia. O São Paulo, ele só não foi pior que o América Mineiro no quesito visitante. O São Paulo ficou ali na penúltima posição quando o aspecto é visitante. E eu perdi dinheiro nesse jogo porque eu apostei no Bahia. No Bahia. Eu apostei na vitória do Bahia. Eu falei, o São Paulo só está cumprindo tabela porque tem que cumprir, porque não tem mais nada para fazer no campeonato, né? Não tem mais risco de nada. E fora de casa também tem toda essa siga aí que só perde. O Bahia precisa ganhar, estádio lotado, tudo a favor da Manchester United, tudo para o Bahia. Eu falei, vou no Bahia, o São Paulo vai entregar. De repente, o São Paulo... No finalzinho dá um sangue, quero vencer, e venceu. E isso há 2 rodadas. O Bahia estava muito próximo de talvez estar na vaga do Cruzeiro hoje. Sim. A gente até comentou isso aqui no início, né? Uhum. E eu queria saber de você exatamente isso. O Bahia sofreu esse gol contra o São Paulo, sentiu muito, pelo menos na minha visão, sentiu demais. O outro jogo do Bahia, que foi rodada passada, foi contra o América Mineiro, já rebaixado, e tomou, acho que foi 3-1, 3-2 do América Mineiro. Como é que você vê o psicológico do Bahia para essa última rodada, com o Vasco e Santos ali precisando de muito jogarem em casa, né? Jogando em casa. Vila Belmiro, que não é nada fácil, e o do Vasco e nem lá no Vasco. Exato. Como é que você vê, Frazão? Olha, eu não sei como que é hoje, assim, dentro do ambiente técnico jogador, né? Mas o que martela na cabeça, assim, na época que a gente jogava bola, que eu jogava bola no clube, inclusive joguei na base do São Paulo, isso há uns anos atrás, então vamos falar de idade. E o técnico falava, tá ganhando, estamos precisando de resultados, estamos ganhando, escolhe um para passar. Essa era a frase, sabe? Escolhe um para passar. Ou passa a bola, ou passa o jogador. Nunca passa os dois. Então, a regra era essa. Quem estava na zaga, a regra era essa. Fala, não passa. Estamos ganhando, precisa do resultado, não passa. Vai tomar vermelho? Toma, mas não deixa ninguém passar. Mas aí eu achei inacreditável justamente isso. Né? Por exemplo, o Bahia fez 1-0 contra o América já rebaixado, tá certo. Jogando em casa, tem alguns ali que, vamos ver o jogo da América? Vamos, não quero fazer nada hoje, vamos ver o jogo da América. Né? Então, e deixar o time fazer isso, deixar, assim, no sentido figurado, mas permitir que isso acontecesse, como? Né? Você precisando vencer, você correndo o risco de se juntar a ele no próximo ano. Eu falo, eu não quero estar onde você já está no próximo ano, você já está lá. Eu preciso evitar de ir junto com você. E permitir que isso acontecesse, né? Acho que vai muito a questão da determinação dos próprios jogadores em campo, sabe? Acho que emocional pesa, lógico, mas eu acho que você tem que tentar, não é possível que 11 jogadores em campo, os 11 estão abalados. Mas será que não tem pelo menos uns 3 ali para fazer uma fogueirinha e tentar incendiar os outros, né? Vamos continuar brigando, vamos continuar lutando.
e evitar que isso acontecesse. Eu acho que muito desses resultados do Bahia foi justamente essa questão da união, de alguém ali fazer a diferença dentro do elenco, sabe? Colocar o time para frente e vamos lutar até o final. Se realmente culminar no rebaixamento, mas a gente lutou até o final, não deixar esse ar de que já perdemos mesmo, né? 3 rodadas de precedência, já perdemos, agora entregar. Mas, infelizmente está rebaixado, não vejo outro resultado. Sim. Não vejo outra possibilidade. É contra o Atlético. O Atlético também quer se firmar lá no G4. Não tem como. E, além disso, vai ter que depender de outros resultados, né? Se vencesse o Atlético, teria que depender de outros resultados. Então, não vejo. Infelizmente, o Bahia... É aquela questão, né? Porque a gente vê o campeonato de pontos corridos e muitas vezes se negligencia pontos lá atrás, né? Se perdem pontos no início do campeonato, se perdem pontos lá no meio, e que para esses times fazem muita diferença nessa reta final. Então, um ponto agora poderia salvar o Bahia, né? Um exemplo, né? Mas é um ponto que deixou de ser ganho lá atrás. Então, por isso que jogo a jogo, o campeonato ponto corrido é isso. Cada jogo é uma final e todos os pontos são importantes. Muito bom. Perfeito. E agora, falando um pouquinho do teu São Paulo. O campeonato do São Paulo está feito. Ganhou a taça, a Copa. Foi isso, né? Tipo, está feito. Não, foi isso. Como assim foi isso? Neste ano de São Paulo ganhou a capa, né? A Copa está bom, está certo? Como é que foi viver essa vitória? Olha, sinceramente, já há alguns anos, não sei quanto, mas já há alguns anos eu deixei de ser aquele torcedor de sofrer pelo time. Talvez quando eu entrei nas apostas, que eu aposto contra o meu time, porque obviamente é o meu bolso que pode ser influenciado, então eu vou a favor daquilo que tem a maior possibilidade. Por exemplo, eu apostei contra o Bahia. Okay. São Paulo foi lá e ganhou. Eu fiquei muito mais triste porque eu perdi o dinheiro do que feliz com a vitória do São Paulo, né? Mas para a história do clube isso é muito importante, né? Assim como né, para o Palmeiras, um dia ganhar o Mundial e acabar com essa piada de ser Mundial, né? Porque aquele Mundial que criaram lá, não faz nenhum sentido. A gente não tem cabimento, né? Não tem cabimento. É um consolo que eles... temos Mundial, sim, quem tem? É verdade, mas ganharam a Copinha. Ganharam a Copinha. Então, assim, para o clube em si, precisava... Né, acho que se não fosse agora, é a mesma coisa do Botafogo. Acho que se não fosse agora para o São Paulo ganhar a Copa, acho que teria o mesmo peso emocional futuramente, e com a equipe que estava, com o engajamento que estava com o Dorival, né, com toda aquela força. Eu assisti alguns jogos do São Paulo na Copa, assisti inclusive a eliminação do São Paulo para a LDU na Sul-Americana, que foi realmente desastrosa. Então, o São Paulo tinha que se dedicar 100% e doar a vida ali dos jogadores para conquistar esse título. E foi uma festa incrível e deu certo. Em alguns momentos eu achei até que não daria, sabe? Porque o Flamengo, naturalmente, tem jogadores ali muito bem qualificados, com um emocional muito estruturado, que já vem desde a época do JJ. Então, realmente um clube que, diria assim, que não poderia ter sido melhor, porque foi um dos melhores clubes, melhores adversários que o São Paulo poderia ser campeão. Então, não foi um título, de certa forma, foi contra fulano de tal, que chegou lá aleatoriamente e foi campeão. Não, foi contra o Flamengo. O Flamengo que vinha ganhando tudo lá atrás, um grande clube, grandes jogadores, um jogo muito difícil. Em alguns momentos, o São Paulo até deu aquela amolecida, poderia, assim, perder o título, mas... teve um pouco de sorte ali também da incompetência do Flamengo em alguns lances e acabou sendo campeão. E, claro, agora nós temos ali a alcuna de campeão de tudo, né? Então, não tem o que fazer. Eu ia te perguntar se para 2024 São Paulo é um dos candidatos ao Z4, certo? Z4? Ai, perdão, não é Z4, G4. Olha ele, Z4? Como assim, Z4? Como o São Paulo vai ser? Está doida? G4, G. Desculpa. Olha, conhecendo assim um pouco da prioridade do São Paulo, eu acredito que ele não vai querer disputar o título. Para ser bem sincero, eu acho que ele não vai querer disputar o título. Eu acho que ele vai depositar muito mais energia na Libertadores. Para questão financeira, e até também a questão do próprio Mundial, né, futuramente, um longo caminho para percorrer até isso, mas
questão financeira do que gera de receita, a Libertadores ela vai poder proporcionar isso mais para o clube, para que ele em si fortaleça o seu caixa, né, traga novos jogadores, e aí sim, em 2025, ele pode pensar no Brasileirão. Claro que, em paralelo, ele vai tentar se aproximar ali, o mais próximo possível do G4, para que, se der algum erro na Libertadores, ele se garanta, né, na próxima, né, no G4 ali, ou no G5 talvez, mas não vejo o São Paulo entrando em 2024 com foco no título do Brasileiro. Acho que ele vai focar muito mais na Libertadores. Boa. Foi muito também do que aconteceu esse ano, né? Tinha um foco ali na Sul-Americana, saiu para a LDU, né? Sim. Mas também tinha um foco na Copa do Brasil e conseguiu o feito. E agora está mais tranquilo nessa etapa final aqui Tava mais tranquilo, né? A última rodada. E a última rodada é justo com... Desculpa, tanto depois do título da Copa do Brasil, o São Paulo ainda tinha risco de rebaixamento, né, no Brasileiro. Ainda tinha risco, exato. Por ter abdicado ali dos jogos do Brasileiro. Ele ganhou o título, deu certo, né, apostou na Copa do Brasil e deu certo, mas agora vamos correr atrás do Brasileiro ali, porque existiu um risco de rebaixamento. Sim. E esse último jogo hoje é justo contra o Flamengo. Flamengo... Obviamente não vai conseguir ganhar o título do Flamengo. Vamos saber. Você é flamenguista? Está aí, está aqui. Essa é a sua rival. Tá faltando uma faixa vermelha nesse banco aí, né? Eu calada, Raquel, achei que você ia ficar calada. Pela primeira vez com um São Paulino aqui, eu vi ela calada, sem falar que eu era flamenguista. Não tem São Paulino que vem aqui e não tire meu juiz. Olha, por favor, Frazão. Raquel, eu posso não estar enxergando muito bem, mas eu tô vendo ali um copo do ABC, copo do São Paulo. Não, do Flamengo, vou tirar. E o copo do São Paulo. Apagadinho ali, acho que é do Vasco, alguma coisa assim. É, do Vasco. Vou tirar, ainda tem o do Fluminense ali, olha, nossa senhora. Tá escondido do Fluminense ali. É que ela é assim, olha, ela estava a torcer pelo Fluminense na última live que eu fiz com ela, só para tu saberes que era para o São Paulo não ganhar. Com o São Paulo, mentira, que é para o Palmeiras não ganhar. Ela até era capaz de estar a torcer pelo Fluminense, ela é uma vendida, na verdade, ela não sabe muito bem o que é que ela é. Olha, vamos deixar isso para lá, né, Raquel? Vamos deixar isso para lá. Frazão. Sim, fala. Vamos esquecer isso, pronto. Último jogo do campeonato, São Paulo em casa, obviamente vai estar com o apoio da sua torcida, vai receber o Flamengo. Justo quem, né? O Flamengo. Justo quem? O Flamengo que tenta ali pelo menos a segunda colocação, porque vale dinheiro, né? Obviamente. Sim. E o São Paulo não briga por mais nada. O que é que você vê para esse jogo de hoje? Eu acho que a questão da rivalidade, o São Paulo vai jogar para tentar ganhar. Sabe? Acho que me surpreenderia se eu visse o São Paulo muito apático, tentando, assim, de certa forma, Flamengo, se quiser ganhar, vai lá e ganha, sabe? Não vou demonstrar que eu estou deixando, mas também não vou fazer força para ganhar. Eu acho que pela rivalidade, até por ter sido sobre o Flamengo a vitória da Copa do Brasil, no Morumbi, e ter esse reencontro, né? Eu acredito que o São Paulo vai para ganhar. Sinceramente, não sei se vai ter força para isso, né? Até porque as motivações são bem diferentes, né? Para o São Paulo não muda muita coisa ficar em 11º, 10º, então acho que questão financeira assim, isso não vai influenciar para o São Paulo, mas influencia muito mais para o Flamengo, né? Terminar ali em segundo lugar, até pela questão do vice-campeão, né? Tem esse segundo título, sou vice-campeão e tal. Então, acho que o Flamengo vai vir com muito mais força e acredito que até com mais chance de vencer a partida. Eu fui no ambas nesse jogo, acredito que é um jogo para gols, né? Acho que o mercado pode favorecer os dois clubes, né? Então, até porque o São Paulo vai tentar fazer o dele de alguma forma, não sei se consegue evitar a derrota, mas eu acho que o mercado de ambos dessa partida está bem interessante. Boa. E temos um Cruzeiro-Palmeiras, que as casas de apostas hoje, quando eu acordei, foram tão amigas que eu agradeci-lhes tanto, muitas vezes. Deram um handicap zero para um Palmeiras que é verdade que não precisa, tecnicamente ele não precisa de ganhar para ser campeão. Só se o Flamengo para ser campeão tem que ganhar por 15-0, ou o que é, uma coisa assim, uma cena muito louca, né? Tipo,
Handebol, Acho que lembrei é agora. 14-0 para o Flamengo. Já. E... Calma aí, é contra o São Paulo, né? Não é contra... É handebol agora, Raquel. Não é contra o ABC. 14-0 para o Flamengo, acho que 7-0 para o Cruzeiro, alguma coisa assim. Era assim, tem que ser resultados muito loucos. É verdade que o Palmeiras não precisa, mas olhando para o ADN do Palmeiras, que a perder de 3-0 contra o Botafogo, vira para 4-3, que estava lá a não sei quantos pontos, que veio a galgar e ganhar pontos e é campeão, tu achas que esse handicap 0, que agora está em menos 0,25, tem lógica, contra um Cruzeiro que já não, descer já não desce. Subir também não vai para mais lado nenhum porque fica pela Sul-Americana. O que é que tens a dizer acerca deste jogo? Olha, eu não consegui identificar, até faz muito sentido aquela questão que você falou sobre o sindicato, né? Mas eu não consegui identificar nada além disso que pudesse influenciar tanto nessas odds com relação a esse jogo, como está influenciado. E realmente um pouco mudou com relação ao favorito, quem vence, Cruzeiro ou Palmeiras. As odds estão lá em cima, como nunca vista, né? Então, por exemplo, o Palmeiras ainda paga 2,40 para vencer. O Cruzeiro, que, como você bem disse, não tem mais motivações na temporada. Embora o Palmeiras também não tenha, mas como eu disse, eu acho que a questão do perfil, tanto do técnico quanto do time como um todo, não vai entrar com o resultado debaixo do braço. Né? Se fosse o São Paulo, eu sinceramente até falaria que poderia ser. Mas acompanhando o Palmeiras, né, ao longo da temporada, não faz parte do perfil do time fazer isso. Né? Yeah. Não faz parte. Então, eu acredito sim que o Palmeiras vai entrar para vencer, acredito que vai vencer a partida, né? Tanto que eu já apostei na vitória do Palmeiras. Eu acho que esse vai ser o jogo que pode nos proporcionar boas oportunidades ao vivo em diversos mercados. Né? Diversos mercados, tanto no mercado de escanteios, que é boas oportunidades por conta do perfil do Palmeiras, mercado de gols, própria vitória do Palmeiras, o handicap, enfim. Acho que a casa foi boazinha, falou, vou dar um presente de Natal para vocês, né? Vou deixar as odds lá em cima nesse jogo, que certamente é um dos jogos, ou talvez o jogo de maior destaque, né? Da questão do título. E eu vou ficar acordada para ver esse jogo, porque vai ser à 00:30. E eu já disse que eu vou ter que estar bem a olhar coisas e a fazer coisas para eu não adormecer. Então eu tenho que estar bem atenta, porque esse jogo eu quero acompanhar, porque eu acho que é ou estamos todos malucos e alguém sabe alguma coisa que a gente não sabe, passou uma data de malas para o Palmeiras, não é? Ou então há qualquer coisa aqui muito estranha e há muito estagiário a ser despedido. É verdade. É louco, né? Não, dar essa linha é um bocadinho louco. Amanda, passa a bola para a última pergunta. Última perguntinha, a gente fica aqui por Fluminense e Grêmio, né? Fluminense, campeão da Libertadores, também não briga por muita coisa, já tem Mundial para o Fluminense, mas para o Grêmio vale vaga direta. Ela estava no Maracanã torcer pelo Fluminense. Torcer pelo Fluminense, não. Pelo Fluminense. Pelo Fluminense. Mas que estavas no Maracanã, estavas, eu estou a brincar. Tá. Mas torcer pelo Fluminense, não. Não dá. Não gosto do Fluminense. Mas, enfim, Grêmio briga ainda por vaga direta na Libertadores, é um jogo importante para o Grêmio. Pelo que eu li com relação ao Fluminense, ele deve colocar alguns jogadores para jogar, deve colocar o Samuel Xavier, que vai voltar, deve botar o Cano, o Keno, mas deve poupar também, não deve jogar o jogo inteiro por causa do Mundial, que já está bem aí na porta. Sim. Como é que você vê esse jogo, principalmente pensando pelo lado do Grêmio? A gente falou sobre emocional, falou sobre Botafogo, falou sobre Bahia. Eu também vejo um Grêmio nessa etapa final bem complicada de emocional. A gente não vê um Grêmio como... O Grêmio está no G4 do campeonato. Particularmente, eu não acreditava em ver o Grêmio aí. Voltou agora de uma Série B, eu não acreditava. Então, ele fez um Brasileirão regular, mas nessa etapa final também caiu bastante. Como é que você vê esse confronto, principalmente pensando assim, com relação ao Grêmio? Para o que vale, né, para o Grêmio? Eu acho assim que, considerando os últimos 10 jogos do Grêmio, nós temos aí 10 ou 9, né? Tem 7 vitórias.
7 vitórias e 2 derrotas. Contra o Fluminense, que vai fazer um jogo de despedida. Né? Despedida ali com a sua torcida, do estádio, foi campeão. Naturalmente, como você bem citou, não vai ser todo mundo titular. Né? Os jogadores titulares não vão jogar o jogo inteiro. Vai ter ali as alterações, alguns, de repente, podem ser até preservados no momento final. Então, vai ser um jogo mais, talvez, com um tom amistoso para o Fluminense. Né? Para o Grêmio, é o jogo da final. Né? Precisa ganhar para poder não depender de ninguém e ir para a Libertadores na fase de grupo direta. Eu vejo um Grêmio muito promissor para conquistar essa vitória. Né? Eu acredito que, por mais um ambiente hostil que seja, né, no Maracanã, no estádio lotado, enfim, toda essa questão, mas até pelo clima de festa que existe, né, no Fluminense, acredito que não vai forçar para, de repente, machucar alguém, né, alguém importante ali para o elenco e pode ser prejudicado para o Mundial, que naturalmente é o mais importante para o Fluminense agora, neste ano. Então, eu vejo, sim, o Grêmio preparado para isso, pronto para isso, né? E acredito na vitória do Grêmio. Boa. Muito bom. Perfeito. Bem, e uma horinha de conversa Rápido, com hein? o meu querido Frazão. Foi rápido, passa sempre a voar. Foi muito bom. É uma honra por poder dividir tela contigo. E tu sabes muito. Tu sabes muito disso. Como diz a Amanda, tu sabes muito. E tu sabes muito mesmo. E é uma honra poder ter-te aqui connosco. Por isso, obrigada, Frazão, de coração mesmo, por esta hora. Eu sei que estás numa altura de mudanças e eu sei que foi difícil para ti este tempinho, mas gratidão mesmo por teres conseguido mesmo. Um beijo, meu querido. Imagina. E a gente vai se falando, obviamente, mas um grande ano de 2024 é o que eu desejo. Amandinha, despede do Frazão e depois ele. Muito obrigada por essa live, por esse momento aqui, tanto a Raquel quanto a Frazão, muito obrigada mesmo. Prazer em conhecer você novamente, viu, Frazão? Você é um cara que entende muito, foi 1 hora que passou correndo, mas foi um momento muito bom mesmo, que eu vou guardar assim. Final de ano a pessoa fica mais emotiva, né? Em dezembro eu fico um pouco mais, então... quero desejar para você um final de ano maravilhoso, para você, para sua família, Raquel também, e um 2004 próspero para todos nós, né? Muito obrigado mais uma vez por essa live, porque realmente foi muito boa mesmo, gostei muito. Agora Obrigado. Tu, Frazão. Bom, o que dizer, né, depois de tudo isso, né? Bom, eu te digo assim, que realmente eu falei que é um processo de mudança, a gente se mudou de residência, na verdade, estou no escritório da antiga casa, só tem um escritório montado aqui ainda, porque hoje que montaram a internet lá na nova casa, então, quando eu recebi o seu convite, naturalmente, eu pensei em 1000 formas de cumprir com essa agenda, sabe? Porque para mim é um prazer enorme mesmo poder participar, poder conversar contigo, prazer também em conhecer a Amanda, então por todo esse momento eu me desdobrei aqui ao máximo para conseguir realizar e deu tudo certo, foi muito bom. Naturalmente eu estendo aqui os votos, né, para que 2024 seja um ano de sucesso para você, Raquel, ainda mais que você consiga alcançar aí os seus objetivos pessoais e profissionais. Eu tenho certeza que já está caminhando a passos largos para que isso aconteça. Para mim é um prazer sempre, né, conversar contigo, prazer enorme também conhecer você, Amanda, primeira vez que a gente tem esse contato, espero que a gente também tenha outras oportunidades, outros negócios, e eu vou passar, como eu disse, trabalho um pouco mais off, né, mas como você está junto com a Raquel, eu sei que é uma pessoa do bem, então passar a acompanhar muito mais agora o seu trabalho, desejo que você continue tendo muito sucesso, porque já vi algumas coisas sobre você, né? Então, que você continue nessa progressão, independente das adversidades que possa ter aí, tanto no mundo esportivo quanto na vida como um todo. E é isso, que 2024 seja um ano de vitórias aí para todos nós, um ano de muito sucesso para os donos da bola, que cresça cada vez mais, né? Um grande abraço também a toda a audiência que prestigia, né, o programa de vocês ao longo desse ano, e que 2024 seja ainda maior. Obrigada, meu querido. Muito obrigada. Fica com Deus. Vocês também. Obrigada, Amanda. E tchau, Maldinha. Até para a semana. Fiquem bem. Valeu, Tchau. abraço. Tchau. Beijo.